Comigo, nação, tranquilidade. Monge Rubro-Negro aqui. E aí, já se inscreveu, mano? Já ativou o sininho? Então chama no like aí, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Rubro-Negro Pensante. Obrigado desde já pelas inscrições, pelos likes e dislikes também. Nação Rubro-Negra, o Monge gostaria de trazer algumas questões aqui. Muito, agora chegou a época, né? Por mais que o ano do Flamengo não tenha acabado, por que eu falo o ano do Flamengo? Nós temos algumas aspirações no ano, tem um Mundial aí, galera. Daqui uns dias o Mundial tá chegando aí, daqui umas 2 semanas, mais ou menos, né? Haja coração, como diz aquele narrador lá. Então, nação rubro-negra, porque o Monge trouxe logo na capa aí a respeito do lateral do Bahia, que é o João Pedro, que logo cedo o Monge viu algumas notícias que o Grêmio também quer. Ele pertence ao Porto e tem um empréstimo com o Bahia, com o time baiano, até dezembro de 2020, o que já é alguma coisa para se pensar a respeito da dificuldade de conseguir trazer esse jogador. Mas ainda são especulações, por isso que o Monge não vai nem entrar muito nesse assunto a respeito especificamente desse lateral direito, mas o Monge vai trazer de uma maneira geral, falar sobre contratações pontuais, contratações inteligentes ou contratações midiáticas, contratações caras e de alguns setores necessários para o Flamengo. E isso também vou trazer o assunto, vou falar do Felipe Melo. O Felipe Melo, que é rubro-negro, ele teve algumas atitudes em campo, até contra o Flamengo, rachando o Vinícius Júnior aquela vez, com o Paquetá, mas nós conhecemos o Felipe Melo. Se fosse a nosso favor, nós gostaríamos disso. Infelizmente foi contra o Flamengo, mas o que não me leva a crer que ele que ele tenha deixado de ser rubro-negro. Mas vamos falar primeiro a respeito de contratações aí da lateral para a zaga, para o setor de meio de campo ali, para o primeiro volante, principalmente, que na opinião do Monge Rubro-Negro são os setores mais carentes do Flamengo. Não vou falar ainda da saída do Gabigol, porque não tem nada certo ainda. E antes de qualquer coisa, o Monge sempre fala, antes de pensar trazer o Diego Costa, tenta segurar o Gabigol. Mas vamos lá. A respeito desses setores aí. Por que eu vou falar do Felipe Melo daqui a pouco? Porque ele tem idade avançada, ele teve alguns problemas de contusões que não foram contusões graves, algum problema ou outro na panturrilha ali. Mas enfim, nação, esse lateral direito, o Grêmio também tem interesse, tem essa questão. Além dele ter esse contrato de empréstimo até o final de 2020 com o Bahia, o Grêmio também quer. Mas o Grêmio também quer. O Flamengo tem mais dinheiro, o Flamengo tem mais... Calma. Porque uma que seria para ser reserva, não adianta. O Rafinha vai ser titular no Flamengo e vai jogar o máximo possível durante o ano. Claro que não vai jogar todas as partidas, o cara já tem uma idade... avançada não, mas não é nenhum novinho. Nação rubro-negra. Então, por quê? Se ele for pro Grêmio, ele vai ser titular. No Flamengo, ele vai ser reserva. Então, tem essa questão. Então, não tem nada certo. Mas é muito bom o Flamengo já estar dando uma olhada em laterais para ser reserva do Rafinha. Já visto que o Rodinei tudo indica que vai sair. Muito se diz a respeito dele ir para a Espanha. Cara, que dê tudo certo. Como dizem, que Deus acompanhe. Beleza, mas vamos falar que são contratações pontuais. Por exemplo, na lateral direita é bom que já estejam olhando e principalmente que não é uma contratação midiática. Ninguém está falando que vai trazer trazer um lateral direito destaque da Espanha, que vai trazer da Itália um destaque, custa tanto e já vem com os valores, não. Se for assim que o Flamengo estiver dando uma olhada, beleza, isso daí é interessantíssimo se tiver com esse pensamento. Pelo menos é o pensamento que eu concordo, é o pensamento que vai dar certo. Porque o Flamengo já tem uma base, uma estrutura muito sólida e de qualidade, cara, muito grande, muito grande. Temos Pablo Mari e Rodrigo Caio numa ótima fase na zaga, o meio de campo está muito bem, mas vamos falar a respeito do Ilharão daqui a pouco.
E a respeito da lateral direita, o reserva que o Flamengo estiver procurando, e tomara que não seja midiático, porque não acredito que tenha necessidade de brigar com o Rafinha. Não acredito ainda que o Rafinha precise de uma sombra do tamanho ou maior que ele, um cara mais novo, mais midiático e tal, para disputar com ele. Eu acredito que o Rafinha, pela liderança dele, pela identificação com o Flamengo, ele ainda consegue segurar mais um ano de 2020 em alto nível, em alto nível. É um jogador que se cuida, é extremamente focado, é muito profissional. Então, sobre a lateral direita, parabéns para o Flamengo se estiver dando uma olhada em jogadores desse nível, jogadores novos, que talvez venha por empréstimo. Ah, mas o Flamengo tem dinheiro para comprar. Tem dinheiro para comprar, mas vamos pensar ano a ano. Vamos pensar ano a ano. O Flamengo ainda vai evoluir muito, vai chegar daqui uns tempos. Não, eu quero tal jogador novo que está surgindo em tal lugar, vamos comprar. Mas calma, vamos ano a ano. Interessante o Flamengo estar dando olhada em jogadores novos e não tão caros e talvez com uma possibilidade de empréstimo. Não tem nada certo a respeito desse jogador do Bahia que pertence ao Porto de Portugal. E tem até alguns torcedores baianos, eu dei uma lida aí, dizendo, por isso então que o Roger tem colocado ele para jogar ultimamente. Eu estou entendendo tudo. Não, pelo que eu sei, ele não é titular o tempo todo. E outra, agora ele tem um ponto bom, joga no meio de campo também. Mas o negócio é ele ser um lateral direito ali, reserva, porque o Rodinei vai embora, o João Lucas ainda não demonstrou ao que veio. Cara, seria muito bom dar uma olhada na base também, se tem algum lateral em condições de fazer parte do grupo, pelo menos, às vezes no Campeonato Carioca, dá oportunidades para a base também ali na lateral direita, porque é um ponto carente na reserva. Na titularidade nós estamos satisfeitos e o cara está muito bem. Rafinha está de parabéns. E agora, vamos para o meio de campo. Nação Rubro-Negra, meio de campo. O Gerson, cara, para mim o Gerson não se toca, ainda mais depois da declaração do pai dele, que tudo indica que ele não saia no ano que vem. Claro, não se deve confiar, mas não tem nada certo a respeito de saída do Gerson. Acredito que ele queira ficar mais um ano no Flamengo mesmo, para depois sair. Ele tem condições de jogar lá na Europa ainda por muitos anos, é muito novo ainda. Mas o Ilharão, mas já vai descer a lei no Ilharão? De maneira nenhuma, não vou fazer isso, mas há de convir, com todo respeito à opinião de vocês, que nós precisamos de um volante sim mais firme, tanto que durante os jogos, dependendo da necessidade, o JJ já coloca o Pires da Mota. Poderia colocar um outro jogador, poderia colocar o Diego em todos os jogos, mas não são todos os jogos. Ele tem colocado o Diego ultimamente, mas o Diego não é esse cara firme para ficar ali como primeiro volante. Mas o Ilharão, o time fica leve e tal, sabe? Cara, o Ilharão sai muito bem, mas calma. Numa necessidade de colocar um jogador como o Pires da Mota, não seria interessante ver um cara como o Enzo Pérez? O Enzo Pérez, que muita gente fala dele vir para o Flamengo e tal, mas ele só fica livre a partir do meio do ano. Ele pode assinar um pré-contrato a partir do início do ano que vem. Mas eu não sei se é interessante para o Flamengo o jogador vir a partir do meio do ano. Muita coisa pode acontecer até lá, né? E tem algumas competições aí, algumas mudanças na tabela, que eu acho que seria interessante o cara já começar aqui. O Enzo Pérez eu acho que seria ótimo o JJ conhece. O JJ que eu acredito que fique no Flamengo, opinião minha. Galera, vai deixando nos seus comentários aí o que você tá achando dessa resenha, o que você tá achando dos nossos vídeos de uma maneira geral. Humildemente o Monge Rubro Negro tá aqui para ler, saber da sua opinião e fazer o que for necessário para tornar o nosso canal cada vez mais agradável para você, irmão e irmã rubro-negra. Então, vamos lá. E aí, agora eu vou falar do Felipe Melo. Uma que é uma sacanagem que fizeram com o Felipe Melo, é uma covardia que os torcedores do Palmeiras estão fazendo com ele. Já estão falando até pro cara ir para a Turquia, vai para o Flamengo, por isso que eu vou entrar nesse assunto. Vai para o Boca Juniors se quiser, vai para tal lugar, porque o filho dele tirou foto com o Gabigol. O cara já deixou bem claro como que foi. E outra, Felipe Melo, você não precisa dar satisfação nenhuma. E outra, torcida rubro-negra. Mas isso daí pode acontecer. Isso daí que o Monge está querendo dizer. É até um ponto para a gente tomar cuidado. O Flamengo está mudando de patamar, já mudou de patamar. Eu acho que a torcida também poderia acompanhar até certo ponto. Claro, quando tiver que cobrar, vamos cobrar e tudo, mas não vamos chegar a um ponto desse.
Não vamos chegar a um ponto desse de um jogador nosso tirar foto, de um filho de um jogador nosso tirar foto com um cara de outro time após esse time ganhar. Galera, não façamos isso, não vamos chegar a esse ponto de maneira nenhuma. Se o nosso time chegou em outro patamar, vamos chegar em outro patamar com uma mentalidade melhor ainda e tudo. Quando se trata de criança, fazer o que fizeram com o Felipe Melo é uma baita de uma sacanagem, eu acho uma covardia, eu não concordo com isso de maneira nenhuma, respeito a opinião de quem pensa o contrário, mas se tratando de criança, eu acho que de uma maneira geral, isso daí deveria ser unanimidade que tem que se poupar. E a respeito do Felipe Melo contra o Flamengo, foi um dos poucos que jogaram do Palmeiras contra o Flamengo, para mim foi o goleiro Dudu e Felipe Melo. É uma sacanagem. Aí eles falaram, vai pro Flamengo, quiser pode voltar. Galera, o negócio é o seguinte, Felipe Melo já tem 36 anos, fez em junho desse ano, dia 26 de junho. Ano que vem ele faz 37. Tá, velho, calma. Eu acho que ele, se houvesse a possibilidade dele vir, porque ninguém tá falando do Felipe Melo no Flamengo, não. Ninguém tá falando, estou falando, por exemplo, de contratações inteligentes. Cara, não seria interessante um cara do nível, não precisa ser o Felipe Melo, mas do nível do Felipe Melo, é um meio de campo mordedor e tem mais qualidade que o Pires da Mota. Respeito o Pires da Mota, gosto dele, ele tem vontade, mas o Felipe Melo tem mais qualidade. Ou temos jogadores aí na praça com qualidade, com mais qualidade que o Pires da Mota e que tenha mais firmeza na marcação do que o Ilharão. Mas tem um Vinição. Cara, se o JJ der oportunidades para o Vinícius Souza, que para mim tem qualidade, tem estatura, uma coisa que eu valorizo muito em primeiro volante, tem que ter uma estatura, ele tem que ter uma visão, e até o próprio Luxemburgo fala disso, fechou. Tem que ter meio que uma visão privilegiada, de cima para baixo do campo. Mais ou menos isso. Claro que isso daí na prática parece até loucura falando, mas o cara tem que ter estatura sim, para mim, como primeiro volante, para realmente cobrir de uma maneira geral. E o Felipe Melo tem estatura, o Vinição também tem. O Hugo Moura, que eu sempre falo, acho que ele deveria ter mais oportunidades no Flamengo. Com o JJ, eu acho que ele só teve uma. Se teve, eu acho que merecia ter mais oportunidades. Então, já falamos da lateral direita, da reserva da lateral direita, e estou falando aqui agora de um cara para brigar com o Ilharão ali como primeiro volante. E acho que um cara do nível, por isso eu falo, assista o vídeo até o final, porque às vezes vê a capa lá, os caras, já tá querendo o Felipe Melo no Flamengo, mas um cara do nível que não viria de maneira nenhuma de um preço alto por um preço alto. Se você olha um jogador da idade do Felipe Melo, um pouco mais novo, não precisa ser necessariamente ele, um pouco mais novo, mas que se cuida, você sabe que em determinados momentos, quando você precisar, e se ele segurar a onda como titular no lugar do Ilharão? Vai ficar nessa, igual o Tite, o cara ano passado segurou a onda, não pode tirar. Mas se aparecer um outro cara de qualidade, isso é futebol, isso é profissionalismo, e nós temos que pensar sempre no melhor para o Flamengo. Sou grato eternamente pelo Ilharão, ao Ilharão, que fez e faz parte do grupo heptacampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, sempre será respeitado e sempre valorizado pelo Flamengo. Da parte do Monge, então, nem se fala. Deu a volta por cima e tudo. Mas, pensando do Flamengo, que é o nosso bem maior, pensando no Flamengo, é interessante, sim, colocar um cara mais mordedor, mais marcador ali no meio de campo para brigar com o Ilharão. Deixar ele na reserva ali, o jogador que chegar, deixar ele na reserva, mas em determinados momentos, ao invés de colocar o Pires da Mota, como o JJ sempre tem feito na maioria dos jogos, quase no final, 20 minutos, após 20 minutos ou mais, coloca o Pires da Mota. Não seria interessante colocar um Felipe Melo? Não é menos risco de errar? Não é menos risco de errar com o Enzo Pérez? Pensa nisso, Nação Rubro-Negra. Deixa nos seus comentários aí também. Humildemente, um monge fala que é interessantíssimo eu saber da sua opinião sempre. Mais uma vez, aí outra posição, zaga. A zaga. Por que o monge está falando? É claro, cara. Na minha opinião, o Rodolfo pode ficar pro ano que vem. Pode ficar. Embora ele tenha dado um mole aí nesse último jogo contra o Palmeiras. Mas para quê? Para ser reserva. Para ser reserva, sim. Para ser reserva.
E ele sabe disso, já está chegando numa idade avançada já. Avançada não, mas já não é nenhum garoto. É mais velho que Rodrigo Caio e Pablo Mari, não precisava nem dizer isso. Mas, mas eu acho interessante que o Rodolfo fique. Estamos falando do setor da zaga. Por quê? Agora, para brigar seria interessantíssimo, como o Monge já trouxe a notícia aí há um tempo atrás, há uma semana atrás mais ou menos, sobre a possibilidade do Balbuena. O Balbuena que viria por empréstimo de 1 ano. Ele que está insatisfeito com a reserva lá no West Ham, time inglês. Bom jogador, ótimo jogador, na minha opinião, principalmente para nível Brasil. Por quê? Além dele vir para brigar, muito se escuta a respeito da saída do Rodrigo Caio a qualquer momento. É um jogador novo que já atraiu por muitas vezes os olhares da Europa. E tem o Pablo Mari ainda, que eu acho muito provável que saia agora, por mais que tenham que estejam de olho nele, que possam ficar de olho nele posteriormente. E até o Marcos Braz já falou que o Flamengo tem condições de segurar jogador aqui. Ainda bem, muito bom ouvir isso até a respeito de Gabigol. Então, sobre contratação, isso é muito inteligente. O Balbuena, por mais que custe barato, pelo que eu vi, ele custa 4 milhões de euros. 4 milhões de euros, nenhum absurdo pelo futebol que ele joga, mas é reserva é reserva, mas isso daí, cara, chega aqui no Flamengo, pode. Olha o Rodrigo Caio como estava lá no São Paulo, olha como é que tá jogando, entrou para a história do Flamengo. Então, acho interessantíssimo o Flamengo estar de olho em jogadores do nível de Balbuena, que é um ótimo jogador, é sul-americano, tem muita raça e disposição. Nós vimos ele jogando no Corinthians. E outra coisa, é barato, principalmente se vier por empréstimo. Mais uma vez eu falo, vai vir por empréstimo, calma, cara, um momento, vamos pensar ano a ano, conquista por conquista, depois o Flamengo vai ter condições de segurar, trazer até jogadores mais novos para ficar no Flamengo e comprados, calma, vamos pensar ano a ano, e que gostaria que vocês deixassem nos comentários aí. Vocês acham que é interessante pensar na lateral direita, já traz um jogador grande para brigar com o Rafinha. Pensar no meio de campo ali, como volante, já traz um jogador, traz o Pogba para entrar no lugar do Ilharão. Não, traz para brigar. O Ilharão já demonstrou que teve condições, que tem condições de estar ali no meio de campo. Mas se tratando do meio de campo, um cara mais pitibuzão aí. O que você acha a respeito do Felipe Melo? Não tem nada sobre o Felipe Melo, não tem nada. A pergunta na capa é o seguinte: teria vaga? Deixe sua opinião aí. Não acho que teria vaga como titular, mas acho interessante o Flamengo procurar um jogador do nível do Felipe Melo, talvez um pouco mais novo. Mas se ele viesse por um valor que não pesasse para o Flamengo, se ele viesse consciente de que ele seria reserva, ou que iria brigar para ser titular, ia revezar ali com o Ilharão, ou se aparecer algum jogador mais novo e de valor que agrade o Flamengo, porque até agora eu não vi nenhum que agradasse como primeiro volante ali, agradasse aos olhos, pelo menos aos meus olhos e até da nação mesmo, como primeiro volante. Ainda não, por enquanto o Ilharão está bem, mas é uma posição que é importante ter um jogador mais mordedor, sim. E já até falei sobre isso. E na zaga acho interessante, se for o caso trazer o Balbuena. Não vejo necessidade de vamos trazer tal jogador caro de tal lugar, vamos Thiago Silva, por mais que pareça que ele vai ficar sem contrato mas não gosto do Thiago Silva, não gosto mesmo, não gosto. Acho interessante a princípio o Balbuena. Sul-americano, tem disposição, sabe como é o futebol brasileiro. O Thiago Silva está há muito tempo lá fora e para mim eu acho muito chorão para jogar no Flamengo. Essa é a minha opinião. Beleza? E Nação Rubro-Negra, no próximo vídeo o Monge vai falar a respeito da possibilidade. Já imaginou? Caso o Gabigol não fique, o que é uma possibilidade, dar uma oportunidade para o Lincoln, dar mais oportunidades para o Lincoln ali na frente com o Bruno Henrique, não seria interessante? Para mim ele já demonstrou que tem personalidade para estar no ataque do Flamengo. Qualidade ele tem, já não estou falando já para o cara chegar como titular, mas para brigar sim com uma possível contratação, Diego Costa, por esses valores não acho interessante que o Flamengo traga. É importante a gente manter a estrutura que o Flamengo mantém, isso daí já gasta dinheiro, mas eu acho que não tem necessidade de ficar pensando somente em estrela. Deixe nos seus comentários aí
Nação Rubro-Negra, eu agradeço desde já por vocês acompanharem o canal do Monge Rubro-Negro, acompanhar os nossos vídeos. É o canal do Rubro-Negro Pensante, humildemente o Monge fala isso, porque não é um canal de notícias de última hora, o Monge sempre deixa isso bem claro. É um canal que o Monge traz as notícias aqui que todos vocês sabem, ou pouquíssimos ainda não saibam, para a gente trocar ideias sobre possibilidades e sempre pensando no melhor para o Flamengo como torcedor, não como especialista de futebol aqui. Sejam todos muito bem-vindos aqui quando quiserem. Inscreva-se, claro. E se você quiser adquirir o seu manto masculino ou feminino, a P Store Moda Masculina. Fala com o Anderson Pimenta que você é inscrito no canal do Monge Rubro-Negro. O número está aqui na descrição do nosso vídeo. Em breve, Caricanex. Você vai ficar de bobeira com os desenhos nas canecas dos melhores cartunistas do mundo. O Guinho está aprontando de novo. Não é mais Unido Unité, ateliê personalizado. Aguardem. Então, Nação Rubro-Negra, inscreva-se, ative o sininho e chama no like. Chama no like. Chama no like. Nação, até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras, tamo juntão sempre, até o próximo vídeo. O Monge vai pra roça agora, acho difícil que amanhã tenha vídeo. O Monge vai pra roça, vai esfriar a cabeça, tem algumas coisas para fazer lá. O Monge adora mato, adora roça. Tamo juntão sempre, positividade.